Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor, engrandecido e exaltado seja o nome dele. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí com muita alegria no coração, deixando o seu like, se inscrevendo, você que não é inscrito, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ajuda o canal, abençoe o canal. É o canal do Senhor chegando aí na sua casa em nome do Senhor Jesus. Se você crê e acreditar, Deus vai fazer proezas e maravilha, porque a boca dele o disse, nós creamos e acreditamos assim. Temos fé em nome do Senhor Jesus. Não perca as esperanças é a última que morre. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então estamos todos aqui apresentados ao Senhor. E quando o Senhor está no controle de tudo, está tudo certinho. Está tudo nos caminhos do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. E quando Ele está no controle de tudo das nossas ações, nós podemos assegurar que Ele está intercedendo por nós, em nome de Jesus. Ele trouxe essa palavra hoje ao meu coração e ao seu coração. E há de você ter fé, crer e receber, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai fazer proezas e maravilha aí na sua vida. Que a boca dele o diz, que é onde esse canal chegasse com a palavra dele, ele ia operar proezas e maravilha. E o resto, ele sabe das suas estruturas, das suas necessidades, ele proverá. Em nome de Jesus. Amém? Vamos começar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, obrigado, meu Deus. Vamos aí, que o Senhor venha nos dar força, sabedoria do Espírito Santo para nós prosseguir aqui em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos para Salmo. Hoje nós vamos para Salmo 66, versículo 20. E o refrão da palavra fala assim: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Glória a Deus, aleluia. Deus não desiste de você. Glória a Deus, aleluia. Versículo 66. Capítulo Salmo 66, versículo 20. Glória a Deus, aleluia. E o versículo 20 vai falar assim: Bendito seja Deus que não desistiu da minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Forte, né, meus irmãos? Aleluia. Eu já preguei essa palavra uma vez e o Senhor está trazendo à tona aqui de novo, porque sabe que tem gente que precisa ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aí entender mais um pouquinho. Afirma que Deus não nos rejeita, nem aparta de nós a sua graça. Ele não desiste de nós. Deus não desiste de você, meu irmão e minha irmã, até que você aprenda o querer dele na sua vida, pois por mais que Israel e Judá tenha se apartado do Senhor inúmeras vezes, Deus nunca apartou deles a sua graça e nunca desistiu e nunca rejeitou a sua oração. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Mesmo quando Deus os disciplinava, era como um pai que batia com muita dor no filho que amava. Isaías capítulo 60,
versículo 10. Aprenda a seguinte. Olha aí. Forte, né, meus irmãos? É para nós aprender aqui, o Senhor está nos trazendo. Em Neemias capítulo 9, versículo 28, a Bíblia diz que quando Israel se via em descanso, tornava a fazer o mal diante do Senhor, e o Senhor os entregava na mão dos que os oprimiam, como uma espécie de disciplina, mas convertendo-se eles e clamando ao Senhor, o Senhor os ouvia dos céus e, segundo a sua misericórdia, os livrava muitas vezes. Olha, meus irmãos, é forte. A serva do Senhor já pregou esta palavra e o Senhor está trazendo ao meu coração. Estou arrepiada aqui. O Espírito Santo já está aqui apaziguando em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Tem alguém precisando ouvir esta palavra aí no canal, em nome de Jesus. Toma posse, meus irmãos. Quando o Senhor traz, é porque Ele conhece o coração do servo, amém? Em Esdras capítulo 9, versículo 9, o próprio sacerdote Esdras reconheceu que o Senhor nunca os desamparou e nem desistiu deles, dizendo: porque servos somos, porém na vossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantamos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos dessem uma parede em Judá e em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Em Salmos 31, versículo 22, até Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou a pensar em um momento da sua vida que Deus tinha desistido dele e revelou isso, dizendo: pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Deus sempre está junto de nós. Nós é que abandonamos Deus. Deus não abandona nós. Nós é que somos filhos rebeldes, ingratos, mas estamos aqui, o Senhor está trazendo a palavra para conosco, para nós se redimir, voltar, e algo o Senhor quer trazer aos nossos corações. Nunca traz a palavra o Senhor nunca nos traz a palavra em vão, não. Ele traz a palavra edificando, trazendo avivamento, despertando, para nós aqui acordar em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos prosseguir. Em Salmo 66, versículo 20, o salmista dizia ao Senhor, dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em Isaías capítulo 41, versículo 9, o Senhor disse a Israel: tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei pelo teu nome, e te chamei dentre os seus mais excelente, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Aleluia, o Senhor não rejeita os seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. É forte, meus irmãos. Em Isaías capítulo 44, versículo 1, o Senhor ainda conforta Israel, dizendo: agora, pois, ouvi, ó Jacó,
servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi, mesmo Israel tendo se afastado de Deus, o Senhor nunca desistiu deles. Eita, é forte, hein, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eita, tem alguém aí precisando ouvir essa palavra. Aleluia! Meus irmãos, não vamos endurecer o coração. Não vamos endurecer, vamos dar crédito à palavra de Deus, que quando o Senhor traz, é porque é necessário que nós ouça a palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Em Oséias capítulo 14, versículo 1, o Senhor não desiste de Israel e apela para o seu povo, dizendo: convertei-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Olha aí, pelos teus pecados tens caído. E a serva do Senhor sempre está falando aqui: peça perdão para o Senhor, que o Senhor perdoa, em nome de Jesus. E não peques mais, e não erre mais. Amém? Em Isaías capítulo 54, versículo 7, Deus mostra sua compaixão por Israel e que não desistiu do seu povo, dizendo: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Forte, né, meus irmãos? O Senhor está trazendo essa palavra, está entregando aqui aos nossos corações. Ele recolherá. Aleluia, glória a Deus. É forte, Jesus. Em Zacarias capítulo 10, versículo 6, mesmo Israel tendo deixado o Senhor não desistiu deles e prometeu restaurá-lo, dizendo: e fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José e tornarei a plantá-lo, porque me apiedei deles, e serão como se os não tiveram rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Glória a Deus, aleluia, forte, meus irmãos. Em Romanos capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo confirma que Deus não desistiu do seu povo, nem o rejeitou, dizendo: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Glória a Deus, aleluia. Deus não rejeita o seu povo. Nós temos que se achegar a Ele, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador. Deus que faz prover sobre a nossa vida águas, corrente da fonte da água viva. Só Ele pode fazer isso, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dá ao meu Senhor. Que palavra linda, né, meus irmãos? E é uma faculdade de nosso Senhor Jesus Cristo gratuita aqui para conosco. E é um divisor de água para mim, creio que seja para você também. Receba com o coração aberto, com muita alegria, que o Senhor vai purificar aí o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito. E você vai sentir um refrigério na alma, porque você recebeu a palavra com alegria, em nome de Jesus. Vamos para a conclusão da palavra. Em Jeremias capítulo 3, versículo 12, mesmo Israel tendo abandonado o Senhor não desistiu deles e deu uma ordem ao profeta Jeremias, dizendo: vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Portanto,
meu amigo, meus, que você tenha abandonado a casa do Pai, Deus continua como o Pai do filho pródigo, aguardando o seu retorno. Lucas capítulo 15, versículo 20, versículo 24. Deus não desiste de você. Aleluia! O Espírito Santo está aqui, até aqui, meus irmãos. Olha, você que abandonou a casa do Pai, volta. Volta, filho pródigo. Volta. O Senhor te chama, a palavra dele está aqui, te dizendo isto. Aleluia, glória a Deus, e volta enquanto é tempo. O Senhor está nas portas batendo. Em nome de Jesus. Ele não faz nada na face da terra se não avisa antes. Ele está avisando os meus irmãos. Volta, você que saiu da casa do Abba Pai. Você que saiu da casa do Pai. Você que se tornou um filho rebelde. Volta. Você que se tornou um filho pródigo. Volte. Porque quando você sai da presença do Senhor, quando você sai da casa do Senhor e vai para o mundo, o Senhor não tem prazer. E o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, ele tem prazer na vida. E ele traz a palavra que é vida nesta noite para os meus irmãos. Todos nós. Mas especialmente para aqueles que saíram da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que estão mortos na fé, aqueles que não estão crendo, aqueles que não estão acreditando, aqueles que saíram da igreja. E para você que está na igreja também. Nós precisamos e estamos sedentos da palavra do Senhor todos os dias. Vai chegar um dia que você vai procurar ouvir a palavra de Deus e não vai encontrar. Então, aproveite aqui enquanto ela está viva e eficaz na sua frente. Em nome do Senhor Jesus. Receba, toma posse, guarde como um diamante no seu coração para você não esquecer. Mas o que é bom tem que compartilhar. Então, compartilhe essa palavra a quem você conhece e a quem você não conhece. Se você tiver um número de telefone aí, envia, porque o Senhor vai fazer a obra na vida. Você seja usado por Deus. Seja direcionado por Ele. Quando você envia a palavra, o Senhor já vai de encontro contigo. O Espírito Santo está te direcionando para você direcionar esta palavra para alguém em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que não é inscrito, se inscreva, porque o Senhor vai entrar aí com providência, porque você creu e acreditou. E estamos aí na mesma fé, na mesma concordância. E acompanhe todos os dias a palavra, a oração e o louvor da Levita Camila no final de semana. Porque aí é Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Juntos somos mais fortes. Onde tem 1, 2, 3, o Senhor está junto. Então, creio que aqui tem muito mais em nome do Senhor Jesus. Amém? E você que não entregou sua vida para Jesus, o Senhor faz um convite nesta noite. Você quer receber Jesus como seu único, suficiente Salvador? Você que não confessou ainda, se você... E para você que saiu também é o convite. Você vai ali no cantinho, particular com ele e você, Deus e você e Deus. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu reconheço que o Senhor é meu único, suficiente Salvador. Eu confesso com a minha boca. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas e trilha os meus caminhos. E o Senhor vai te abraçar. O Senhor vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. Você vai ver, você vai sentir o agir do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus, a partir do dia que você confessar, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E não esqueça de ter um particular com o Senhor às madrugadas. Deus abençoe.